não vai desistir, abençoado. Nós vamos melhorar a cada dia. Amém? Essa igreja vai ser melhor a cada dia. Amém, irmãos? Tem gente viva aí? Diga, eu vou ser melhor. Amém, amém. Você sabe, irmãos, que todas as vezes que nós viemos aqui, eu principalmente, todos os cultos, eu venho trazer uma palavra, principalmente nessa mesma direção, de alinhamento, em questão de princípios, de ofertas, de dízimos, na realidade, no que diz respeito à fidelidade, né? Nada mais é do que fidelidade, gratidão, honra, obediência. Essa palavra que é dada antes da palavra principal se resume nisso. Em obediência, fidelidade, honra, gratidão. É sobre esses princípios que eu venho todos os domingos aqui falar com você. E eu já falei várias vezes sobre sementes. Sementes que caem à beira do caminho, sementes que caem em terreno bom, em terreno pedregoso, em terrenos espinhentos. Sementes de amor, sementes de gratidão, sementes que doem, sementes de sacrifício. A gente já falou de vários tipos de semente. Mas hoje eu quero falar sobre uma semente diferente. A semente que é lançada na água. Existe uma semente que a Bíblia diz que nós devemos lançar na água. Olha o que diz o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Diz o seguinte esse texto. É um texto engraçado até. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Hoje eu quero falar sobre essa semente lançada sobre as águas. Você já se sentiu, irmão, inseguro a entregar algo para Deus? De verdade, hoje vamos aqui, papo reto, sinceridade hoje. Você já se sentiu inseguro de entregar algo para Deus? Uma oferta, algo que você vai entregar para Deus, talvez tua vida, talvez algum comportamento, algo que você vai entregar para Deus e você sentiu insegurança. Isso é comum, não é errado, é humano. Só que ofertar, quando a gente fala de oferta, muitas vezes nos coloca diante de um dilema. Eu vou entregar o que eu tenho agora, mas eu não tenho garantia de retorno, humanamente falando. Por que a gente tem essa insegurança? Porque quando a gente entrega uma oferta, na maioria das vezes, a parte humana de cada um de nós, imagina que não vai ter retorno. Eu vou entregar essa oferta, mas quem garante que eu vou ter retorno dela? Então isso gera uma insegurança. No fundo, todos nós desejamos ver resultados imediatos. Todos nós somos imediatistas, todos nós queremos, olha Deus, eu estou entregando essa oferta e eu sei que essa semana eu vou ser abençoado. E não está errado você esperar isso, mas nem sempre o retorno é tão rápido assim. Mas nós somos muito imediatistas e queremos que a bênção volte com rapidez. Mas a palavra que nós lemos aqui nos ensina algo muito diferente disso. A primeira coisa que eu quero meditar com você nesse texto é que a oferta é um ato de fé em meio ao invisível. Você oferta, mas você não vê imediatamente o retorno e você nem sabe. Ainda mais mediante esse texto, lança seu pão sobre as águas. Ou seja, eu estou dedicando a minha fé, eu estou ofertando em fé, mas no meio de algo que é invisível, não é palpável. Quando Salomão escreveu esse texto e nos convidou a lançar o pão sobre as águas, ele estava nos convidando a fazer uma loucura humanamente falando. Porque quem lança algo sobre as águas, espera de verdade algum resultado? De verdade. Eu estou falando de uma semente que você vai lançar na água, não estou falando em terra boa. Aqui o rei Salomão, o sábio Salomão, ele diz, lança teu pão na água. Ei, quem já jogou pão na água aqui? Eu já jogo para pegar peixe, nunca pega nada, né? Para alimentar peixinho, girino, sei lá o que você jogava, pão para pegar o que na água. O que acontece com o pão quando você lança um pão na água?
ele se dissolve, ele acaba, ele se desfaz. E o sábio Salomão, ele está nos ensinando a lançar uma oferta por fé em algo insano. Quando alguém lança um pão sobre a água, ele não consegue esperar um resultado real e palpável. Muitas pessoas, quando querem se desfazer de algo, que não quer que ninguém veja, e você não tem como se desfazer daquilo, muitas pessoas fazem o quê? Jogam no rio. Ai, essa arma, preciso jogar ela onde? Se alguém pegar, o que eu faço para ninguém ver? Não deixar pistas. Quantas coisas não são jogadas na água para que ninguém veja, para não deixar pistas? Então, uma semente lançada na água é uma semente de fé, sem você ter a certeza, se não for por fé, de um retorno real. Pastora, você está falando de uma semente tão difícil. É verdade. O pão na água se desfaz, ele desaparece, mas a verdadeira fé se revela quando obedecemos sem ver o retorno imediato. A verdadeira fé é quando você lança, quando você se move, sabendo que talvez aquilo não te dê um retorno imediato. Talvez ele suma, desapareça. Deus nos chama a confiar que mesmo que nossos olhos não vejam, Ele está trabalhando de forma invisível. Mesmo que você não veja a oferta, o pão lançado na água, Deus está trabalhando de forma invisível. Aqui é um teste de fé sobrenatural. Quando nós ofertamos, muitas vezes parece que nós estamos perdendo algo, mas na verdade nós estamos semeando num terreno chamado, que tem nome. Quando nós semeamos e ofertamos, nós estamos plantando num terreno chamado eternidade. Eternidade. Você não vai ficar sem retorno, nem que não seja nessa terra, pelo menos na eternidade. Certeza que você vai colher. Amém? Segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que a oferta ativa princípios espirituais que fogem do controle humano. Quando você lança o pão sobre as águas, aqui esse texto também está falando de você abrir mão do controle, porque quando você joga alguma coisa na água, aquele objeto, aquele pão, ele vai seguir não o curso que você deseja, mas o curso que a água dá. Então, quando Deus, através de Salomão, está dizendo, joga o teu pão sobre a água, Ele está dizendo, tira o controle, abra a mão do controle das coisas, porque agora a água viva, que é Jesus, Ele vai dar destino à sua oferta. É Ele quem vai dar direção àquilo que você está colocando diante dEle. Ele está dizendo, chega de ter o controle de todas as coisas. Entrega esse controle nas minhas mãos, porque quando você joga na água, a água dá o curso, a água dá o destino, e essa água se chama Jesus, a água viva. Quando você lança uma oferta nas águas, você está agindo com fé no invisível, e você também está abrindo mão do controle para deixar que a água viva controle o destino da sua vida. Deus, Ele se move por princípios, e a colheita, ela não vem por nossa habilidade de controlar as coisas. Eu sou bom nisso, eu sou habilidoso nisso. Não, a colheita vem pela fidelidade de Deus em honrar os princípios espirituais. Deus, Ele não se move por choro, por grito, por socorro, estou desesperada. Não, Deus nem liga para os teus pitis espirituais. Deus se move por princípios. E o curso da tua vida, da tua oferta, vai ser dada quando você coloca o controle da tua vida nas mãos dele. E a última coisa, dava uma palavra top isso aqui, principal, hein, Nobuyuki? Se quiser eu te mando meu esboço, você prepara ela depois. Meu lindo,
Fiquei com tanta saudade desse homem que ficou 2 dias em Goiânia, gente. Vou contar para você um segredo, porque você é minha família. Na primeira noite que eu fui dormir sozinha, eu não conseguia dormir. Aí fui lá no guarda-roupa dele e comecei a cheirar as camisas dele. É verdade. Eu falava, meu Deus, preciso matar a saudade. E a roupa dele, ele se perfuma tanto que você lava e continua com o cheirinho dele. Ai, obrigado, Senhor, por ter trazido ele de volta para mim. Meu príncipe. Terceira e última coisa, eu só falei isso para ele não brigar, porque eu passei 1 minuto do horário. Brincadeira, mas é verdade. Terceira e última coisa, não se desfoque nessa palavra. A oferta, ela carrega um tempo determinado de retorno. O texto diz: lance o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você o encontrará. Você o encontrará, você o achará de volta. Aqui tem um outro princípio. Isso nos lembra um princípio que eu acho poderoso demais. Deus trabalha no tempo dele. Você lança o pão, você coloca a tua vida, você investe a tua fé, os seus recursos, Ele dá destino, Ele a água, mas Ele também vai te dar o retorno, não no tempo que você deseja, mas Ele vai dar o retorno no tempo dEle. Depois de muitos dias você vai encontrar, diz o texto. Não é hoje, não é amanhã, talvez não seja daqui a um mês, talvez não seja daqui a um ano, talvez seja depois da sua morte. Ai, você sabe quando eu voltei para Jesus? No velório da minha avó. A minha avó lançou muitos pães na água, esperando Deus, a minha família, ela vai voltar para o Senhor. Ela não viu, mas Deus honrou. No velório da minha avó eu voltei para Jesus. Foi através da morte da minha avó que o pastor conheceu a Cristo. A minha irmã se converteu, meu irmão voltou para os caminhos do Senhor, minha mãe, meu pai, toda a minha família. Existem promessas de Deus que talvez você não veja com esses olhos, mas mesmo depois da sua morte elas vão se cumprir. Por quê? Porque esse texto diz: lança o seu pão sobre as águas, que é Jesus, e depois de muito tempo você o encontrará. A resposta virá, a promessa se cumprirá, não importa o tempo. No tempo de Deus se cumprirá. A semente lançada hoje pode gerar frutos amanhã, ou apenas em um futuro distante, mas a promessa é clara, ela não estará perdida. Quem crê nisso, gente? Então, vira para o irmão, já para a gente terminar, porque acabou meu tempo. Vira para ele e fala assim: ei, por que você fica querendo retorno imediato? Existem ofertas que são lançadas na água, e elas demoram um pouquinho para trazer o retorno, mas pode ter certeza que ele virá. Pergunta, para terminar essa palavra, como eu amo perguntas. Será que nós estamos prontos para confiar no Deus que trabalha no silêncio e no tempo dele? Vou repetir essa pergunta. Será que nós estamos prontos para confiar no Deus que trabalha no silêncio e no tempo dele? Eu queria convidar você hoje a pensar além do momento agora. Sua oferta não é uma simples contribuição, mas é uma semente lançada nas águas em tempo chamado eternidade. Nessa noite eu quero que você faça uma oferta diferente de todas que você já fez. Essa é a semente, é a oferta lançada nas águas. Precisa de fé. Precisa crer que quem vai sair lá, abrir mão do controle, deixar Deus conduzir. E precisa entender que a resposta, o retorno vai vir no tempo dele. Quem entendeu isso? Quem confia nisso? E quem vai lançar hoje a sua semente sobre as águas? Então fique em pé no seu lugar. No tempo oportuno. Danny Boy, literalmente você está passando pelo teste das águas. Nada ficará sem retorno. Nada, porque o teu coração está no reino. Teu coração é do reino.
O Senhor, Ele recebe todas as nossas ofertas. O Senhor recebe tudo que nós fazemos. E Ele continua trabalhando em silêncio. Eu vou convidar você a fazer algo diferente agora. O texto de Mateus 13:3 diz o seguinte: o semeador saiu a semear. Diga isso, o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Hoje é você. Você vai sair do teu lugar e vai semear a sua oferta sobre as águas. E eu já quero profetizar, no tempo oportuno, no tempo de Deus, você vai colher não só nessa terra, mas por toda a eternidade. Quem recebe, sai do teu lugar, pega a sua oferta. Há semeadores saindo a semear nessa noite. Há semeadores saindo do seu lugar para semear nessa noite. E eu profetizo, nenhuma semente vai ficar sem retorno. Nenhuma semente vai ficar sem resposta. O Senhor, no tempo dEle, Ele estará suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus.